Mais um dia do nosso estudo, estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um tema bastante interessante, embora apenas por uma questão de didática nós vamos estudar, já que nos tempos atuais, falar sobre reencarnação é algo que para nós é incontestável. Então nós não precisamos hoje de procurar nenhum tipo de justificativa na Bíblia para poder autenticar, essa lei, essa determinação de Deus para a nossa evolução. Então estudamos muito mais a título de instrução. Lembrando sempre que naquela época Kardec precisava de um endosso bíblico para poder conversar com aqueles que se aproximavam da doutrina espírita vindo de outras religiões. Então lembrando sempre que cada época havia necessidade de uma linguagem. A nossa linguagem atual ela é bastante clara, bastante aberta, e os espíritos já trazem isso com muita clareza para todos nós. Então, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Temos os itens ressurreição e reencarnação. Depois, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, ou seja, de uma única existência, imaginando que tenho a minha família hoje, depois que tudo isso acabou, cada um para o seu lado, e isso tudo termina. Depois temos aqui as instruções dos espíritos, falando sobre os limites da encarnação, e depois também sobre a necessidade da encarnação. Então vamos devagar e sempre para alcançarmos aqui essas informações. Vamos iniciar aqui então o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Estamos no dia 6 de janeiro de 1860. Só um instantinho aqui. Exato, Então iniciamos aqui 6 de janeiro de 1860. A leitura da ata da sessão de 30 de dezembro. São admitidos como membros titulares por pedido escrito, depois do relatório verbal, primeiro o senhor do Castel, proprietário de Abbeville, apresentado a 30 de dezembro. Segundo, a senhora Deslandes, de Paris, apresentada a 30 de dezembro. E a senhora Rokovska, de Paris, apresentada a 30 de dezembro. Leitura de uma carta de pedido de admissão. Carta do senhor Posillon, de Paris, felicitando a sociedade pela passagem do Ano Novo e fazendo votos pela propagação do Espiritismo. Carta do senhor Damange, recentemente recebida, agradecendo a sua admissão. Assegura à sociedade sua cooperação ativa. Exame de várias questões relativas aos negócios administrativos da sociedade. Comunicações diversas. A notícia sobre Dom Perrat, prior de Armilly, falecido há 30 anos, será feito um estudo a respeito. Segundo, carta do Sr. Luciès, de Troyes, contendo reflexões muito judiciosas relativas à influência moralizadora do Espiritismo sobre as classes operárias. Carta da Sra. P., de Rouen, anunciando ter recebido como médium notáveis comunicações em tudo conforme a doutrina exposta em O Livro dos Espíritos. Além disso, a carta contém reflexões que denotam, a parte da Aurora, uma apreciação muito justa das ideias espíritas. 4. Carta relativa à senhorita Désirée Godu, médium curadora de Annebon. Sabe-se que da parte da senhorita Godu é uma obra de devotamento e de pura filantropia. Estudos. Perguntas dirigidas a São Luís como esclarecimento e desenvolvimento de várias comunicações anteriores. A senhorita Debois, médium, membro da sociedade, tendo recebido uma comunicação de um espírito que se diz Chateaubriand, deseja esclarecimentos a respeito. Outro espírito se apresenta com seu nome, mas recusa identificar-se em nome de Deus. Confessa sua fraude, pede desculpas e dá curiosas indicações sobre sua pessoa.
A seguir, o verdadeiro Chateaubriand dá uma curta comunicação espontânea, prometendo oportunamente outra mais explícita. Aqui o detalhe interessante da comunicação é exatamente que, recebendo essa comunicação, o espírito se identifica com um nome que não lhe é próprio, e aí então, como Kardec comenta que nas verificações sobre a autenticidade da identidade dos espíritos, normalmente eles se recusam, quando tem ali um clima sério, um ambiente sério, quando pede para o espírito que ele se identifique em nome de Deus, ou em nome de Jesus, normalmente esse nome, dentro daquele ambiente, dentro daquela vibração, tem uma força muito grande. E aí então espíritos acabam se recusando a sequer pronunciar esse nome. E daí mostra então, acaba sendo revelada então a farsa. Claro que nós temos muitos espíritos hipócritas, como já vimos nos estudos que nós já realizamos, espíritos que se manifestam inclusive como Maria, como o próprio Jesus. Mas aqueles que acabam depois se envolvendo com o trabalho, ou se envolvendo pela vibração do trabalho, acabam ficando constrangidos pela força desse nome. Então vimos aqui que quando foi solicitado que em nome de Deus ele confirmasse a sua identidade, ele acabou então recusando. E aí depois foi revelada a farsa, e aí o espírito Chateaubriand depois viria trazer a sua comunicação sobre essa questão, como disse para nós aqui, prometendo espontaneamente, oportunamente, outra mais explícita. Então falar realmente sobre a sua realidade. Muito bem, vamos lá, bom dia pessoal que chegou. Estamos aqui então no nosso o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então iniciar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente começa então com o item ressurreição e reencarnação, uma diferença importante entre esses dois termos, entre essas duas ideias. Uma hoje utilizada pelas religiões tradicionais, aguardando aquela mudança no panorama do nosso planeta, falando sobre o juízo final. E aí todos então chegarão à condição de espíritos ressuscitados. Importante lembrar também que essa ideia, a mesma ideia da reencarnação, ela traz para nós duas ideias diferentes. Paulo de Tarso, por exemplo, lá nas cartas, numa das suas cartas, ele fala sobre a ressurreição do espírito. Ou seja, chegando no mundo espiritual, o espírito então, após a sua ressurreição, acaba se apresentando como seu corpo espiritual. Como ele mesmo fala, um corpo espiritual. Enquanto que nós, aqui do mundo físico, nós começamos então a entender agora que a ressurreição é exatamente os mortos se levantando. Então até hoje nós temos algumas doutrinas, principalmente vinculadas ao cristianismo, aqui no Ocidente, sejam da Igreja Católica, sejam ideias das igrejas evangélicas de um modo geral. Então nós temos desde aqueles que falam sobre a ressurreição do espírito, onde após a morte do corpo físico, porque é uma ideia até curiosa, porque quando se fala nessa parte do juízo final, literalmente se fala sobre o fim do mundo. O mundo vai acabar, a gente não consegue entender, eu pelo menos não consigo entender ainda de que forma que essa ideia do fim do mundo é vista, se apresenta na mentalidade dessas pessoas, se o mundo vai explodir, se o mundo vai acabar, se todas as pessoas vão morrer e de repente o nosso planeta vai ficar deserto, simplesmente não sabemos. Fala-se sobre o fim do mundo com tanta naturalidade, e aí nós já tivemos essas ideias apocalípticas muito presente na mente dessas pessoas, como por exemplo, nós tivemos 1910, para quem já leu sobre isso, nós tivemos ali a passagem do planeta do cometa Halley, que depois viria a passar de novo em 1986, já que ele passa, segundo a previsão dos astrônomos, a cada 76 anos. Em 1910 ele se apresentou de uma forma lateral, então era possível ver o cometa e a sua extensa cauda. E isso naquela época provocou uma grande agitação, porque as pessoas imaginavam realmente que aquilo era uma previsão, ou uma predição do fim do mundo. E isso as pessoas
cometiam suicídio, entravam em estado de loucura, até que isso passasse e voltassem ao seu ritmo normal. Quando nós chegamos em 1986, eu me recordo, que eu estava até acampado nessa época, nós estávamos acampados exatamente para poder observar esse cometa. E aí levamos então lunetas e tal, e ele estava numa posição em que a cauda ficava atrás dele. Então nós só vimos aquela mancha, aquela pequena mancha assim, nebulosa que aparecia no céu, e a cauda não era vista, diferente do que aconteceu em 1910. Então nessa época já não teve tanto problema, era mais um fenômeno astronômico que despertava a curiosidade das pessoas, isso em 86. Quando chegou no ano 2000, aí então veio a história do bug do milênio, que aí vocês também devem se lembrar. Aquela agitação toda de que todos os sistemas de computação entrariam em pane, e isso faria com que o nosso mundo entrasse em colapso, porque afetaria finanças, energia elétrica, instrução de um modo geral, né? Então isso no ano 2000. Mas havia aqueles que fizessem outras contas. Lembrando que a virada do milênio, na verdade, ela se dá a partir, né, de 2001. Então outros chegavam assim, não, 2000 estava errado o cálculo. Na verdade o mundo vai acabar em 2001. E aí quando nós tivemos, ali inclusive tivemos a Olimpíada na Austrália, né, no ano 2000. Então quando acabou virando 2001, também veio essa ideia do fim do mundo. Recentemente nós tivemos ali um pastor nos Estados Unidos que era dono de uma rádio, de uma estação de rádio, que também anunciou o fim do mundo. Aí depois que o mundo não acabou, aí ele então veio se corrigir, dizendo que ele tinha feito cálculos errados e que o fim do mundo seria um outro dia. E aí depois esse dia chegou, também não aconteceu nada. Então a ideia da ressurreição, ela está muito ligada à ideia do fim do mundo. E como vai acontecer esse fim de mundo, esse término do nosso mundo, aí então cada um aproveita e tem ali alimenta as suas próprias fantasias. Lembrando também que nós temos essas seitas apocalípticas, né, que acabam também provocando uma certa agitação entre os seus seguidores, inclusive tendo aqueles casos de suicídio coletivo, como nós já vimos, né? Reverendo Moon fez isso também, no Japão nós tivemos também. Então, sempre, né, tendo essas ideias que estão relacionadas com a reencarnação. Então vamos lá, vamos ver o que Kardec fala, o que a Bíblia fala, e qual a análise que Kardec traz a respeito desse assunto. Ressurreição e reencarnação. O primeiro item. Ele é uma passagem do livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Depois no item número 2, outra passagem agora do livro de Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. E chegou Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhante coisas? E buscava ocasião de o ver. Depois o item número 3, Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, Marcos, capítulo 18, versículos de 10 a 12. Após então a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir, e receberá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele como quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que eles lhe falaram.
né? Então, essa talvez seja a passagem mais clássica que nós temos nos textos bíblicos que trata da reencarnação e que nós, na doutrina espírita, estudamos, né, com maior intensidade, com maior profundidade, quando queremos tratar desse assunto à luz da Bíblia, né? Então, como eu falei para vocês, é apenas uma questão de tema de estudo para todos nós, mas que isso não muda os fatos de que a doutrina espírita tem como base fundamental, ou como uma das bases fundamentais, exatamente a compreensão, o estudo, inclusive filosófico, sobre consequências morais da reencarnação. Então, item número 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia rever sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de reencarnação. Aqui a gente acaba entrando agora numa questão linguística e histórica, né, porque quando se fala em ressurreição, hoje nós damos, né, ou se dá a palavra reencarnação, a ressurreição, a ideia de que os mortos, né, revivendo. Mas no passado, conforme Kardec passa para nós, a palavra ressurreição tinha um outro sentido. Então, lembrando sempre que quando nós voltamos no tempo, quanto mais o tempo vai retroagindo, vai retrocedendo, menos palavras nós temos no vocabulário. Porque é uma questão progressiva. Aquilo que se falava, por exemplo, no início do século XX, aqui no Brasil, na língua portuguesa, nós temos muito mais palavras um século depois. A partir do momento em que ideias foram se desenvolvendo, tecnologias foram crescendo, foram aparecendo, né? Então, sempre observando que isso vai acontecendo, essa evolução, permitindo que nós tenhamos uma melhor interpretação. Por exemplo, quando nós falamos nos tempos atuais, a palavra genética, informática, é tudo muito natural. Mas eram palavras que não existiam naquela época. Então, a mesma ideia da ressurreição acontecia também naquela época. Havia uma ideia, claro que isso é combatido, negado e colocado em dúvidas e debates até hoje, mas certamente palavras que nós utilizamos hoje, segundo a nossa interpretação, poderiam ter um sentido diferente naquela época. Vamos em frente. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. A ideia de Lázaro, a gente lembra, que também é estudado pela doutrina espírita, né? Inclusive a gente vai ver isso lá no livro A Gênese, no final, Milagres e Predições de Jesus, quando nós temos ali Lázaro que foi considerado morto, e depois então ele voltou à vida. E que a doutrina espírita acaba interpretando também esse fenômeno como sendo experiência de quase morte, e não, ou de catalepsia. Né? Então, nesse caso nós temos que a catalepsia permite, né, ou oferece sinais físicos de que aquela pessoa pode estar fisicamente morta. Mas então, depois que cessa esse fenômeno, o espírito, então, né, o indivíduo volta ao seu estado natural. Só que, interpretado naquela época, mais uma vez, segundo a interpretação que a doutrina espírita oferece, naquela época, então, era visto como algo miraculoso, trazendo de volta alguém que acabou morrendo. E não foi somente esse fenômeno. E como eu falo para vocês, isso já é uma questão muito pessoal. Discutir, debater essas ideias é muito problemática. É muito problemático porque as informações são incompletas, as traduções modificaram as ideias. Então, dizendo assim, porque Jesus fez tal coisa,
A pergunta é, Jesus fez mesmo as coisas daquela forma? Quem relatou da forma correta? Nós vemos muitas vezes que temos citações no Novo Testamento em que os evangelistas que relatam o mesmo fenômeno muitas vezes entram em contradição. Um fala uma coisa e o outro fala uma coisa diferente. A pergunta é, quem está certo? Então por isso nós fazemos as interpretações daquilo que chega. Mas não podemos afirmar definitivamente que as coisas aconteceram daquela forma e as coisas que aconteceram podem ser vistas, entendidas de outra forma. Então, várias situações acabam sendo para nós bastante problemáticas de interpretar. A mesma coisa também, ver água no vinho, multiplicação de peixes, andar sobre as águas. Então, até possível, Kardec até se esforça para fazer isso lá no livro A Gênese, para entender as possibilidades daquele fenômeno, mas eu prefiro ir muito mais além e colocar em dúvida se as coisas realmente aconteceram daquela forma. E não simplesmente ficarmos assim, bom, já que está escrito que Jesus andou sobre as águas, então nós podemos explicar que ele andou sobre as águas através desse fenômeno. Eu já coloco em dúvida, ele realmente andou sobre as águas? Essa é a interpretação que nós podemos fazer? Da mesma forma que Moisés abriu ali o Mar Vermelho para que todos passassem, as coisas realmente aconteceram daquela forma? Então eu não me prendo muito a essas ideias, eu tenho uma certa resistência para estudar sobre tudo isso, Então, para ficar debatendo, para ficar me prendendo a esses fatos, sendo que nós não temos como comprovar sequer se eles aconteceram de fato. Então, continuando. E se, portanto, segundo a crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então Kardec mais uma vez se para interpretar aquela passagem que está relatada na Bíblia. Então, já que está escrito ali, vamos tentar entendê-la. Eu já prefiro perguntar assim, olha, mas será que as coisas foram faladas daquele jeito? Nós temos tantas traduções, tantas interpretações da Bíblia, porque a Bíblia não foi somente traduzida. Nós temos muitas Bíblias que foram traduzidas e interpretadas. Tanto é assim que nós temos algumas que disseram que foram até Jerusalém, que foram até Israel, pegaram os textos originais e traduziram do original, aquela coisa toda. E todo mundo faz isso, evangélico, católico e espírita. Só de espírita nós temos 2. O Dr. Haroldo Dutra Dias foi até lá para fazer essa tradução e o professor Severino Celestino também foi até lá fazer traduções. Ou seja, dentro do espiritismo nós temos também 2 Bíblias traduzidas. E a pergunta é, qual é a tradução correta? E no Brasil nós temos, entre evangélicas e católicas, nós temos ali mais de 30 Bíblias traduzidas. Inclusive uma que fala que o espiritismo é coisa do diabo, sendo que o espiritismo não existia naquela época. Então essas expressões, esses conflitos de ideias acabam colocando para mim em xeque, eu pessoalmente, colocando em xeque todos os estudos que a gente faz. Então como Kardec coloca para nós, lá no início da introdução, ou melhor, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre diz que é muito mais interessante nós estudarmos as questões morais do Evangelho, e não necessariamente os fatos, as datas, as personagens, porque estudando as questões morais, nós já temos uma referência de conduta, e não simplesmente de história, porque essa questão histórica, ela é realmente muito, muito divergente. A Silvia colocou o que é natural, já que cada língua tem uma interpretação sobre o que foi escrito, inclusive aramaico. Mas quando a gente fala sobre o aramaico, nós temos que lembrar que a Bíblia ela foi escrita em grego, em aramaico, o hebraico também depois entrou, depois nós tivemos tradução para o latim, tradução para o árabe, porque os árabes também contribuíram para a elaboração da Bíblia, já que eles copiavam aqui os livros que eles adquiriam e depois eles forneciam de volta quando esses livros eram perdidos. E nós tivemos ali, então são idiomas antigos, línguas mortas inclusive, que hoje a gente procura interpretação sem conseguir definir. Então, será que disseram isso mesmo? Será que a tradução foi correta? Será que não faltou nenhum trecho? Será que a interpretação que aquele que escreveu foi uma interpretação correta? Então ficar debatendo o sexo dos anjos, uma coisa que para mim é muito difícil. Mas vamos lá, não, tem que estudar, vamos estudar. Item número 5. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, senão se Deus não estiver com ele.
Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como um homem pode nascer estando velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como crerias se me falasse das coisas celestiais? Então, Jesus já dizendo que das coisas terrenas já era difícil para eles entenderem, imaginemos então se por acaso falasse sobre as coisas celestiais. O Hermes colocou lá em cima, será que o fato de podermos ter vivido na época, as interpretações atuais ficariam menos obscuras, com relâmpagos de memória? Não sei, Hermes. Eu acho que para nós a lógica ela se torna muito mais clara. Certamente essas ideias, não necessariamente embasadas na Bíblia, mas embasadas em filosofias do passado, que tratavam da reencarnação, que tratavam dessa ideia da vida após a morte, provavelmente essas ideias já estavam ali semeadas na nossa mente, por acharmos ali temos uma certa afinidade com ela. Aí hoje, quando nós temos estudos, nós temos ali uma rotina de estudos que nos dá um embasamento maior, simplesmente encontrou essas sementes já semeadas, elas apenas germinaram. Então certamente não é pela Bíblia que nós fizemos isso, porque do contrário nós seríamos bombardeados por ideias dogmáticas, coisa que o Espiritismo se encontra completamente distante. Então é interessante analisar tudo isso, mas com certeza isso não vai influenciar em nada daquilo que nós estudamos hoje. Não, certamente, assistir filmes, por exemplo, da história de Jesus, não há dúvida que provoca em nós uma sensibilização muito grande. Então, isso vai da sensibilidade realmente de cada um. E continuando aqui, item número 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acimas reproduzidas, no número 1 a 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com outras tantas. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de eu ter te dito que é necessário nascer de novo. 7. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Nesse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Exatamente aquilo que eu comentei com vocês agora. Kardec coloca que se não renascer da água e do Espírito, essa palavra Espírito foi colocada como Espírito Santo, já mudando o sentido dela, porque renascer do Espírito Santo significa você nascer com esse vínculo com esse tipo de fé, e não você renascer de fato como Espírito. Então fala, renascer do Espírito Santo. Eu renasci envolvido pelo Espírito Santo. Agora quando eu falo eu renascer como Espírito, já é diferente. Porque eu renasço, eu mesmo como Espírito, renasço novamente no corpo físico. Eu renasço no corpo físico. Então aqui, como Kardec coloca, esse ponto capital ressalta os primeiros comentários feitos sobre o Evangelho.
assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Esse comentário lá no início fala exatamente disso. Nos apeguemos apenas às questões morais, porque o resto vai entrar em conflito com muitas ideias. Um comentário aqui de Herculano Pires, vamos lá. Rapidamente, ele diz assim: a tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo e traz: não renascer da água e do Espírito. A de Sassi diz do Espírito Santo. A de Lamennais também diz Espírito Santo. Olha só quantas e quantas traduções nós temos. E quantas dúvidas então são lançadas a partir dessas questões. Item número 8. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Claro, né, que Kardec estava tendo ali os primeiros contatos com a ideia de Charles Darwin, quando ele falava sobre a evolução das espécies. E até hoje, quando nós temos falando sobre a origem da vida animal, nós temos, né, nessa ideia de que os primeiros seres nasceram realmente na água, os primeiros seres unicelulares foram evoluindo, até que a partir daquele momento começaram então a emigrar em direção à Terra. E aí então os primeiros anfíbios surgiram, desenvolvendo ali sistemas respiratórios capazes de absorver o oxigênio diretamente, não da água como era anteriormente. E aí começaram a surgir então os primeiros seres, os répteis, começaram a surgir os mamíferos, depois as aves, e assim foram se desenvolvendo. Então a água, sem dúvida nenhuma, até mesmo para a ciência atual, tudo começou na água. Tanto é assim que nós vemos que a astrobiologia, aquela ciência que estuda a vida fora do nosso planeta, ou exobiologia, né, que é a vida fora do planeta Terra, a ideia de busca de vida começa exatamente isso. Para acharmos vida, precisamos encontrar um planeta que tenha água, mesmo que seja água congelada, mas que tenha água. Então a gente vê que realmente, daquilo que Kardec colocava, não tinha essa compreensão que nós temos hoje. Então a mesma ciência que naquela época não se tinha, a nossa ciência também evoluiu. E aí começamos a ter uma interpretação diferente. A vida, de fato, pelo entendimento que a nossa ciência tem, começou realmente na água. E a partir dali ela começou a se desenvolver e surgiram então os seres alados, né, os pássaros, e também os seres terrestres. Embora os pássaros dependam, né, da terra, naturalmente. E continua. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nessa última acepção, a sequência, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito, ou alma, fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências.
Então, interpretação de Kardec para nós, falando exatamente sobre isso. O espírito não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, não sabe de onde vem, significa que o espírito já é criado antes de chegar aqui ao mundo físico, e depois que o corpo físico morre, o espírito então segue um caminho. Esse caminho que também era então desconhecido. E aí fala então, como Kardec coloca, a pluralidade das existências, ou seja, várias existências, mas até aí nós não temos como afirmar isso definitivamente, falando que realmente falar que o espírito vai para onde quer, ou não sabe para onde vai, não significa necessariamente que ele vai reencarnar. Ele simplesmente vai para um destino que é desconhecido. E da mesma forma também fala sobre a pré-existência da alma, que também não significa que seja alguma coisa relacionada com reencarnação. Simplesmente fala que o espírito já vivia no mundo espiritual antes de chegar aqui no mundo físico. Então também é uma interpretação que poderia ser colocada aqui facilmente contestada por aqueles que pensam diferente. Porque baseado nessa interpretação, como eu falei para vocês, interpretação depende de cada um, de cada cultura, de cada ponto de vista. Já se nós pegarmos isso que Kardec coloca e embasarmos com outras linhas de raciocínio, aí sim ela começa a tomar solidez. Mas interpretar uma frase simplesmente não dá para nós nenhum tipo de embasamento. E continua, item número 10. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Aqui é uma passagem de Mateus, dos capítulo 11, versículos de 12 a 15. Então, mais uma vez aqui falando, né, Kardec interpreta aqui para nós. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, ou só João, né, porque era o apóstolo, e Kardec usou São João como sendo um título que ele recebeu da Igreja Católica, né, porque é interessante, muitas vezes, nós temos ali São João, São Luís, São Francisco de Paula, e tantos outros, né, que têm títulos títulos canônicos, né, de santo, santa, são, e tudo mais. Kardec muitas vezes utiliza essa mesma expressão por uma questão de identificação, para ficar mais fácil. Quando ele fala assim, se por acaso ele chegar e falar assim, João, tá, João que está falando? Se ele falar São João, já sabe exatamente que é aquele que era o apóstolo. Então ele utiliza essas formas de tratamento religioso por uma questão de identificação. Já a pessoa chamar simplesmente o Espírito Luís veio aqui e falou. Quantos Luís nós temos por aí? Quantos Joões nós temos por aí? Então ele utiliza esse nome para poder fazer uma diferenciação de quem nós estamos tratando. Então, continuando para nós. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não conheceria o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que elas foram ditas. Jesus explica ao dizer, e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. Né? Então temos ali, dizendo aqui para nós, né? Então, até agora o reino dos céus é tomado pela força. Aqui nós podemos interpretar de várias formas, como por exemplo, a força da imposição religiosa. Como nós vemos na atualidade, falar sobre que o reino dos céus é tomado pela força, nós vemos aí as guerras religiosas, né, entre católicos, entre evangélicos, entre muçulmanos, entre hindus, entre budistas inclusive, que cada um querendo impor a sua verdade, dizendo que, quer dizer, você quer impor essa visão
essa interpretação do céu a partir da sua perspectiva, através da força, através da imposição, através dos conflitos religiosos. Então isso poderia ser interpretado de várias formas. E aqui, naquele caso, né, feito através da lei mosaica. Enquanto que depois Jesus veio trazendo essa nova lei, dizendo, né, que somente os mansos e pacíficos seriam aqueles que alcançariam o reino dos céus. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras são frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Até mesmo no livro de João, Jesus fala sobre isso, que tem muito a contar, mas nós não podemos saber ainda, mas ele enviará no futuro um Consolador prometido e tal. Né? Ele comentou um pouco acima, mas ele falou exatamente sobre isso. Herodes, lá no começo, ele comentava que ele tinha mandado degolar João Batista, e mesmo assim as coisas continuavam acontecendo. Tá? Então já foi interpretado lá no começo. Item número 12. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruineis a terra e o reino dos gigantes. Então aqui é uma interpretação lá do livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Então Isaías é uma passagem lá do Antigo Testamento que já fazia então essas profecias. Também a mesma coisa, né, que falando sobre essa ideia dos mortos que ressuscitarão. Não sei interpretar essa parte, Divino, vou confessar para você, porque essa parte de estudos bíblicos não é meu forte, então eu estou lendo para vocês aqui, única e simplesmente aquilo que Kardec trouxe para nós. Tá? Então ele coloca aqui, né, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Também não sei explicar essa passagem, teria que fazer um estudo mais assim aprofundado sobre ela. Tá? Item número 13. Mas o que vale para nós aqui, nessa passagem, é exatamente sobre isso, né? Os teus mortos viverão, os meus a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Então essa passagem interessa para nós nessa interpretação. Item número 13. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teriam dito, ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam as negações das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Aliás, nós vemos uma contradição, uma dificuldade de entendimento bastante clara. Quando se fala sobre a ressurreição, que todas as almas serão, então, levadas à ressurreição no momento do juízo final, nós ficamos pensando, então, né, que voltando no tempo, nós temos civilizações que têm mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Quantas pessoas já morreram nessa época? E quantas dessas pessoas estão ali há mais de 5.000, 10.000 anos esperando o momento do juízo final? Como é que interpretariam essa situação? Quer dizer, então, que se eu pegar um sumério que viveu lá há 6.000 anos antes de Cristo, ele está até agora esperando a ressurreição? Porque ele não podia ir para qualquer nenhum outro lugar sem que antes ele passasse pelo juízo final. Será que existe só um grupo que passaria pelo juízo final e o outro não passaria? Então a gente vê que basta colocar ali algumas perguntas, algumas questões, que nós vemos essa ideia entrar em contradição, entrar em choque consigo mesma. Continuando aqui, vamos lá. 14. Quando o homem morre uma vez, e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Aqui então o livro de Jó, capítulo 14, versículos de 14 a 10, segundo a tradução de Sassi. Kardec então interpreta: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira depois. Onde está ele? Deixa eu ler de novo aqui. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre,
tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação? Aqui então tradução do protestante Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Aqui então, tradução da igreja grega. Né? Então temos ali uma tradução de Sassi, temos uma tradução protestante e uma tradução da igreja grega. Todos os três textos são iguais. Mais uma vez, só lendo um pouquinho. Quando o corpo morre uma vez, seu corpo, separado do espírito, é consumido. Em que se torna ele? A outra tradução. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? E a terceira. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então temos ali três traduções diferentes sobre a mesma passagem. E na verdade as três dando ideias completamente diferentes uma das outras. E essa última da grega, que fala para nós, esperarei, pois a ela voltarei novamente, a existência terrestre, traz para nós ali uma certa referência já a respeito daquilo que nós estudamos na doutrina. Né, Olaev? 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó, que ele coloca como Job, né? Mas Job a gente lembra que é Jó. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração da água pelo batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implicam a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se ele dissesse, saio de casa, mas a ela voltarei. E continua, nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Jó quer falar, evidentemente, da luta que sustenta as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes se aplicar à nova existência. E diz assim na versão grega: findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei. Jó parece colocar-se, após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre esse ponto, como se muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade, de natureza religiosa, virá juntar-se no plano filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar as causas, a reencarnação aparece como uma possibilidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados de maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, e por isso tem dado motivo a interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então nós vemos aqui, né, essa interpretação que Kardec traz, ele fecha trazendo exatamente esse raciocínio, de que a compreensão da reencarnação, da lei da reencarnação, é para nós um instrumento de interpretação que facilita a nossa interpretação sobre tudo aquilo que acontece no nosso mundo físico.
Entendemos, por exemplo, né, por que nós temos um estilo de vida, um tipo de vida, enquanto que em outras partes do planeta nós temos pessoas vivendo de uma forma diferente, vivendo de uma forma melhor, vivendo de uma forma pior, passando por todas as dificuldades, tendo todo o conforto, cada um vivendo de um jeito diferente. Então, argumentando, agora é uma questão de argumentação, a gente não vai trazer nenhuma base teórica para isso. Nessas argumentações a gente vai colocar então, né, por que Deus fez com que cada um tivesse um estilo de vida diferente? Por que uns foram aparentemente privilegiados, enquanto que outros foram relegados a esse sofrimento todo? Por que nós temos um conforto e o outro não tem o que comer? Por que nós somos saudáveis e outros são doentes? Muitas vezes não tendo do que se alimentar, não tendo recurso nenhum. Então nós temos que pensar, ou Deus tem esse capricho de selecionar aqueles que serão beneficiados pelo seu poder, já que ele tem o poder de determinar tudo. Então ele, com essa ideia, com essa personalidade, ele acaba escolhendo então aqueles que são os privilegiados e outros que são esquecidos, ou existe algo mais que nós não estamos conseguindo compreender? Quando nós falamos sobre essa igualdade que existe entre todos nós, cada um tendo as mesmas oportunidades de acordo com as suas necessidades, nós podemos dizer que a minha oportunidade de evolução é exatamente reencarnar aqui no mundo físico que nós estamos nesse país, nessa condição atual. Enquanto que outros, também recebendo as mesmas possibilidades, ou recebendo as mesmas oportunidades, acabam se desenvolvendo a partir de outros caminhos, tendo mais benefícios ou tendo mais desafios. Mas isso então, eu me lembro que certa vez, falando exatamente sobre esse capítulo de Jó, né, aquela paciência de Jó que todo mundo conhece, né, popularmente, fala exatamente isso, né? Deus foi testando então a fé de Jó, tirando dele o seu patrimônio, tirando então a sua família, tirando isso, tirando aquilo, até no momento em que é testado, né? Mas por que foi testado isso? Para testar a sua fé. E essa argumentação eu me recordo de já ter falado sobre ela, ou tratado desse assunto, numa conversa bastante amigável com amigos que eram evangélicos, e eles falavam exatamente isso, né? Deus testa então a fé das pessoas através dessas provações. Mas aquele argumento é fatal, né? Mas por que Deus está me testando e não está testando o outro? Por que o outro não pode ser testado? É porque eu sou especial? Se eu sou especial, quer dizer então que julga que tem outras pessoas que não são especiais? Então a gente começa a colocar ideias, perguntas que chega uma hora que você não tem como responder. Não tem como responder limitado por aquilo, porque a única forma de você fechar tudo isso é Deus fez assim porque Ele quis. E nós estamos exatamente nos desenvolvendo nessas questões que são apresentadas através de perguntas e respostas e debates, para chegarmos às nossas próprias conclusões. E não simplesmente aceitar as coisas porque são assim porque alguém quis. Sim, alguém quis. Só que, na verdade, alguém quis baseado numa lei, baseado numa regra, para que todos nós, criaturas do mesmo Deus, sejamos também, né, tenhamos essa oportunidade de evolução. Então, quando ficamos limitados nesses dogmas, quer dizer, não existe reencarnação, porque na Bíblia está dizendo que não tem. Como eu falei para vocês, é uma questão de interpretação. Enquanto nós pegamos essa frase de Nicodemos, tem outros que usam outras passagens para poder argumentar sobre que a reencarnação não existe, sobre a não existência da reencarnação. Então cada um usando ali uma ideia diferente. Mas o detalhe é que quando nós ficamos presos a esses textos, porque não acredito porque está escrito, e como esse texto para mim é a verdade absoluta, então eu não preciso me preocupar em raciocinar sobre absolutamente nada. O texto já fala sobre isso. Eu não preciso entender essas diferenças. Quando fala, por exemplo, que nós seremos salvos por Jesus, e quem não é cristão não será salvo? Quem é hindu, mais de 1 bilhão de pessoas. Quem é budista, tantos outros. Quem é muçulmano, a segunda religião existente no planeta, não acreditam em Jesus, ou veem Jesus como sendo um profeta. E não mais do que isso, sendo inclusive superado por outros que são mais importantes, como é o caso do islamismo, em que Jesus é um profeta, enquanto que Maomé é realmente o profeta escolhido. Por isso então a gente começa a se perguntar, se ficarmos limitados a esses dogmas, nós encontraremos respostas para aquilo que nós desejamos? Claramente que não.
Então o que nós vemos hoje são interpretações baseadas naquilo. Fora daquilo não há salvação. Só que o problema é que aquilo que nós podemos entender quando falamos sobre a Bíblia cai exatamente nisso. Eu estou depositando toda a minha crença naquele livro, sendo que aquele livro pode não ter sido corretamente interpretado. Ou não pode ter sido corretamente traduzido. Então, na verdade, nós temos exatamente a nossa inteligência, a razão, que nos permite explorar esses assuntos. Então a ideia é para nós, olha, eu não vou negar nada. Eu vou tentar chegar às conclusões. Se eu não entender e aquela ideia para mim não for lógica, eu guardo e espero um momento em que eu vou amadurecer, ou que a ideia vai amadurecer, ou que novas ideias surjam para complementar ou para poder contestar aquela ideia inicial. Então essa abertura de pensamento que o Espiritismo nos traz, né, na verdade a gente poderia agora começar um novo estudo, falando exatamente sobre isso. O estudo, as ideias, o raciocínio, o entendimento que o Espiritismo nos proporciona, não pelas suas informações, mas pelo método, que é o mais importante de tudo. Então esse capítulo para nós, eu não vejo um capítulo com tanta relevância, porque como eu falei no início, nós não dependemos daquilo que está escrito na Bíblia para poder elaborar o nosso raciocínio a respeito da nossa existência, mas ele serve exatamente isso. Se ficarmos presos a essa interpretação, nós chegaremos num beco sem saída. No momento em que a gente fala, a partir daqui eu não sei mais explicar. E mesmo vendo os elementos à nossa volta, que estão ali em ebulição, borbulhando, querendo ser compreendido, nós não conseguiremos ir além. É mais ou menos do que acontecia no passado. Uma base moral, Hermes, essa é a questão que nós falamos, né? Como Kardec coloca no início, nós vamos utilizar a Bíblia como uma base moral. Não como uma base científica, não como uma base teológica. Porque não adianta a gente ficar debatendo, como eu falei, o sexo dos anjos, se nós sequer sabemos, né, sobre essas verdades de uma forma profunda. Então a nossa limitação fica restrito a isso. Vamos estudar sobre interpretações, vamos ler interpretações de outras pessoas. Lendo, por exemplo, no que acontece nos livros que estão aí à nossa volta, ou nos textos que são publicados na internet, alguma coisa assim, é muito comum dizendo assim, ó, segundo o reverendo tal coisa, segundo o padre tal coisa, segundo o pastor tal coisa. Então, quer dizer, acabam lendo aquilo que está escrito na Bíblia, mas acabam aceitando a interpretação de outras pessoas. Então, na verdade, não vai além disso. Nós estamos fechados dentro de um círculo dogmático, restrito apenas àquilo que está sendo passado. E eu não vou além, o que eu faço? Eu fico reinventando interpretações. Porque hoje alguém publica um livro, o outro publica esse livro. E Kardec fala sobre isso exatamente lá no livro Obras Póstumas, que nós estudamos. Quando ele diz assim, que eu não preciso pegar interpretações de pessoas para chegar à mesma conclusão. Porque eu posso ler diretamente nos evangelhos aquilo que os evangelistas trouxeram, aquilo que os apóstolos trouxeram. Agora eu fico lendo aquilo que um livro que escreveu. Se vocês forem, quando tiverem a oportunidade, façam isso. Só que a lição de casa para vocês, trabalho valendo nota. Quando vocês forem a uma livraria, a um shopping, alguma coisa assim, entrem numa livraria de grande porte, vão até ali a seção de livros religiosos e comecem a observar os títulos. Isso aqui vale nota, hein, pessoal? Não esquece. Vocês vão ver, então, várias religiões falando sobre o mesmo assunto, só que cada um colocando uma interpretação diferente. Vamos falar sobre a vida de Jesus. Todo mundo vai querer falar, inclusive espíritas. Tá? Vai ser seminário, Hermes, a gente vai marcar data para entregar. Então nós temos ali sobre a vida de Jesus. Aí tem ali a vida de Jesus segundo fulano, a vida de Jesus segundo Beltrano. Você liga ali no Discovery Channel, no History Channel, no National Geographic, e ali está assim, ó, tudo que você não sabia sobre a Bíblia. A verdade sobre a Bíblia. Eu mesmo tenho aqui, ó, deixa eu pegar para vocês aqui um documentário que eu assisti, que fala sobre isso, quer ver? Não precisamos ir muito longe. Estou com ele aqui em mãos, ó. Cadê você? Cadê você? Os Segredos da Bíblia. Quer dizer, esse documentário é o único documentário que tem segredos. É o único documentário que foi capaz de ver alguma coisa que ninguém viu. E aí então nós temos, visões de Cristo, milagres de Cristo, vida de Cristo, o cristianismo, etc. Lição de casa então, vão até uma livraria e comecem a observar os títulos.
dos livros que falam sobre essas questões bíblicas. Claro que não adianta vocês pegarem um livro muçulmano, um livro budista, tem que ser aquele que fala sobre o cristianismo, para vocês observarem que todas as ideias que são apresentadas não saem desse círculo. É como se eles ficassem rodando em círculos, naquela roda viva, cada um dando ali a sua opinião sobre o mesmo tema. Já a doutrina lá vai além. Ela diz assim, olha, você tem que observar os fatos. Não é você tentar entender os fatos a partir daquilo que foi apresentado. Porque se você não tiver nada além do que foi apresentado, os fatos não vão significar nada para você. Então, querem uma ideia? Vamos lá. Fenômenos mediúnicos de aparições. Isso é algo que está na vida de todo mundo. Se você nunca viu, você conhece alguém que já viu, você já leu alguma coisa que viu. Quando você vai para a Bíblia, como é que você vai explicar esses fenômenos? Aonde está escrito na Bíblia que é possível isso acontecer? Um espírito vem conversar com você, um espírito apareceu, se materializou. Como é que você vai interpretar isso? Na Bíblia não está escrito, então eu vou ignorar o fenômeno. Simples assim. Nós estamos tendo uma epidemia na África, vários países ali com milhares de mortes. O vírus Ebola destruindo ali muitas pessoas, muitas famílias. Como é que você vai interpretar isso aí? É a ira de Deus? Você vai interpretar isso como sendo a vontade de Deus apenas? Percebemos então médiums. Temos aquelas pessoas que têm dons. Aí você vai para as cartas de Paulo dizendo que no futuro crianças vão profetizar, os velhos vão falar não sei o quê. Só que aí você fala assim, não, Deus vai privilegiar apenas alguns. Só que a mediunidade é algo que faz parte da vida de todo mundo. Em maior ou menor intensidade. Quando se fala sobre pessoas que se lembram de elementos do passado, em fatos do passado, como é o caso, por exemplo, das lembranças de reencarnações, como é que você vai interpretar isso à luz bíblica se você não tem informações ali? O que vai ser feito então? Simplesmente vai ser ignorado. Então é o que acontece, você está feio. Vamos supor que a Bíblia seja ali uma ilha. Quem mora naquela ilha, se aventurar pelo mar para tentar descobrir novas terras, vai deixar de ser seguidor daquele livro. Então você fica fechado apenas ao que está ali. Aquilo é sagrado, aquilo é definitivo. No caso, a doutrina nos proporciona diferente, ela te dá asas para você voar para onde você quiser. E esse voo te permite grandes conhecimentos, te permite explorar tudo aquilo que acontece no mundo, inclusive aquela própria ilha. Só que quem para ficar debatendo o que a ilha vive, do que ela faz, acaba perdendo a oportunidade de explorar muito mais daquilo tudo que o universo pode proporcionar. Então é isso que nós vamos observar. Essa restrição. Por isso que eu falei para vocês, a gente nem vai se estender muito, porque poderíamos ir muito além nesse assunto, compreendendo exatamente isso, que todo dogma nos limita, todo dogma poda a nossa oportunidade de nos desenvolvermos. Pelo menos intelectualmente, eu estou falando. Agora, quando se fala, eu posso ser um grande seguidor dos ensinamentos bíblicos, mas ser uma pessoa com valores morais significativos, aí já é uma outra história. Porque a conduta moral não depende do seu conhecimento. Claro que ela pode te fornecer uma diretriz. Claro que ela pode te fortalecer no seu conhecimento. Então eu posso acreditar em tudo ou não acreditar em nada. Se eu for uma pessoa de bem, eu já estou me desenvolvendo espiritualmente, pelo menos dentro do campo moral. Agora, quando nós falamos em termos científicos, em termos técnicos de conhecimento real do mundo espiritual, aí já é uma outra história. Então nós não falamos de fé. Porque a fé, ela mexe com o íntimo das pessoas. Né? Olha a Sandra sumida. Então a fé mexe com os nossos valores, mexe com a nossa relação com Deus. E é por isso que existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu tenho em termos de religião e aquilo que eu tenho em termos de religiosidade. Então quando nós falamos em religiosidade, não importa qual escola eu frequente. O que importa é o que isso faz nascer dentro de mim. Agora, quando eu falo em religião, eu tenho que acreditar naquilo que aquela escola me passa. E é exatamente aquela ilha onde eu me encontro, ficando restrito dentro dela. E é por isso que nós vemos hoje esses terrorismos que acontecem em nome da religião, de pessoas que são seguidoras dessa religião, seguidores ortodoxos que decapitam, que explodem, que fazem, que acontece. Pois é, Zé, Bíblia passada limpo. Mais uma outra agora.
Então nós temos os segredos da Bíblia, Bíblia passada limpo, a Bíblia como você nunca viu. Só tem novidades. Por que novidades? Porque estão tentando reinventar aquilo que já foi colocado, porque não se sabe mais o que falar daquilo. Você não consegue ir além. E por que você não consegue ir além? Porque é um dogma. O dogma, ele te prende, ele te restringe. Bom, pessoal, fechando por aqui então. Pois é, pesquisas arqueológicas, né, que são apresentadas também, então, são financiadas, inclusive, por países, como no caso dos Estados Unidos, que tem um forte apelo protestante. Então bancam essas pesquisas, essas equipes, que vão para um lugar, para outro, para tentar, na verdade, pesquisas arqueológicas para tentar justificar aquilo que vem como dogma. Porque qual é o objetivo? Vamos descobrir o túmulo de Jesus. Por que isso tudo? Porque lá na Bíblia fala que Jesus, porque a ressurreição, porque fizeram uma expedição, para vocês terem uma ideia, naquela região do Monte Sinai, lá no Oriente Médio, para tentar descobrir aonde a Arca de Noé encalhou. Dá para vocês terem uma ideia do tamanho do investimento que foi colocado para tentar explicar isso? Então, você só acredita naquilo, então vamos pagar para aquilo. Era submarino controlado, era pesquisadores que foram, arqueólogos, doutores disso, para tentar explicar onde a Arca de Noé foi. Acharam um pedaço de madeira dentro de um lago que eles acham que era da Arca de Noé. Será que é possível a gente imaginar uma limitação dessa? A Miriam colocou: o problema nem é a busca pelo entendimento, é a necessidade que cada um tem de provar que a sua verdade é melhor. E é isso que a gente vê no conflito do mundo hoje. Por isso que o Espiritismo ele não é visto como uma religião. Ele é visto como uma filosofia espiritualista. E essa filosofia te permite conhecer o espírito por aquilo que você vê os fatos. Ou você tem os fatos à sua volta, ou você tem ali a revelação que os espíritos trazem. Jamais uma limitação. Então a mesma coisa que eu falo para vocês, dizer assim, eu não acredito em nada mais do que está escrito no Livro dos Espíritos, é a mesma coisa. Se você pegar o Livro dos Espíritos como verdade absoluta, você se coloca dentro de uma ilha. E as suas asas começam então a perder as penas. Para que você vai voar para algum lugar para conhecer mais do universo, se toda a verdade está dentro da sua ilha? É a mesma coisa. Nós espíritas também passamos por isso. Esses temas de conflitos que existem entre os estudos, entre nós que somos estudantes espíritas, de casas espíritas, de federativas, de grupos e tal, livros que são publicados de espíritas, um contradizendo o outro. O estudo é necessário, mas sempre o estudo com a mente aberta, de pensar na possibilidade de que aquilo que eu acredito ainda não é o suficiente para poder me explicar tudo. Então eu abraço a minha causa, mas estou aberto a novas ideias. Do contrário, as minhas asas vão atrofiar. E aí então nós nos limitamos aos nossos dogmas. O Espiritismo acaba se tornando dogmático. Bom, pessoal, fechando aqui o nosso estudo. Eu acho que eu já falei demais. Essa minha ideia vem quase como um desabafo, né, desses pensamentos que nós temos hoje. Então o que eu falo para vocês? Mantenham a mente aberta para todas as possibilidades. E usem a razão como referência. A razão é fundamental para nós. A razão vai nos dar uma direção, a razão vai nos dar uma ferramenta de seleção daquilo que é compreensível daquilo que não é. Do contrário, nós ficaremos limitados naquela pequena ilha. Vamos sair dessas nossas ilhas. Bom, vou passar para o professor então, que vai fazer o encerramento para nós. O Zé disse aqui para nós, né, fácil como o Kardec disse, né, vamos disputar nunca. Né? O debate é fundamental. Só que o debate, sempre assim, não o debate para impor a minha verdade, mas para poder fazer comparação, para poder ter discussão sobre os temas. Bom, fechando por aqui, pessoal, vamos lá. Paramos então aqui nesse capítulo, no capítulo 4, no tema que trata então sobre ressurreição e reencarnação. Agora a gente vai além daquilo que a Bíblia fala e começa a pensar então. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Aqui para nós já é mais interessante. Porque essa ideia de perdi uma pessoa da minha família, alguém que eu nunca mais vou ver, para onde foi aquele que o ente querido? Será que eu vou reencontrar com alguém no futuro? Será que minha vida vai continuar ao lado daquela pessoa? Quando eu falo daquela pessoa, não apenas dentro do romantismo, não é da afinidade entre duas pessoas, mas a gente fala sobre famílias, pais e filhos que se amam, que desejam se reencontrar. Quantas pessoas apresentam essa dúvida?
Será que eu vou rever o meu filho que morreu? E fala morreu porque a ideia da morte é exatamente essa? Será que eu terei possibilidade de reencontrar aquela pessoa?